Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em sessões que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos falar de adubos, boro. Boro e a sua importância para os vegetais. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Eu falei do boro, principalmente na questão da couve-manteiga, uma pergunta encaminhada por um ouvinte aqui, tá certo? Então eu resolvi fazer esse vídeo, tá certo? Não somente com relação à couve-manteiga, mas porque esse elemento é muito importante. O boro é muito importante para todos os vegetais, tá certo? Então resolvi fazer esse vídeo na íntegra, passar algumas informações, né? Eu sei que é um pouco técnico, mas eu vou tentar passar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Esse elemento chamado de boro, né? Ela é um elemento extremamente essencial, né, para as plantas, tá certo? Porque sem esse elemento, né, em alguma parte do ciclo da cultura, da espécie do vegetal, vai ter problema, tá certo? E sem o boro, né, a planta praticamente irá morrer, tá certo? Por quê? Porque ela é necessário em várias partes, né, várias funções dentro na sobrevivência das espécies vegetais, tá certo? Então ela é considerada como elemento essencial do grupo dos chamados microelementos essenciais, tá certo? Então vamos falar um pouquinho, né, de algumas funções, né, desse elemento nas plantas como um todo, tá certo? Uma das funções muito importante que o boro, né, ela atua, né, principalmente na formação da parede celular, tá, do vegetal como um todo, né, na formação, na síntese da celulose e lignina. Ela é extremamente importante na síntese, né, de toda, digamos assim, cadeia estrutural, né, na estrutura dos vegetais como um todo. Então ela é muito importante, inclusive, tá, caso da deficiência de boro, ela é extremamente prejudicial à deficiência do boro, por exemplo, né, na formação dos frutos, por exemplo, do tomate, tá certo? Então o boro é muito utilizado, né? O boro e o cálcio também muito utilizado na aplicação foliar, principalmente nos tomateiros, né? Principalmente na fase da formação aí dos frutos. O boro também está intimamente envolvido na parte da divisão celular e com isso, né,
o crescimento das plantas como um todo, tá certo? Então toda divisão celular ocorrendo, tá lá o boro tá fazendo tendo a sua atuação, tá, como um componente importante. Outra coisa também importante também com relação ao boro, né, é o transporte, tá, dos açúcares dentro da planta como um todo, tá certo? Então esse é um item muito importante, principalmente, né, na translocação, no transporte, por exemplo, do açúcar, tá, sintetizado na folha para o sistema radicular, porque sistema radicular, tá, da grande maioria das espécies vegetais, elas são órgãos que basicamente consomem açúcar. Então ela tem que estar fazendo esse sistema, né, ativando esses sistemas, tá, dentro dos vegetais. Outro item muito importante do boro, tá, principalmente tá na parte da floração, fecundação e produção do fruto e semente das plantas, tá certo? Então elas são nessa fase a exigência do boro, tá, percebida em grande maioria das espécies, tá? Porque senão a gente não tem a produção de grãos e a gente não tem produção de alimentos, tá certo? Então o boro é extremamente importante, não somente com a couve-manteiga, mas também com relação à produção de grãos, tá certo? Como informação geral, nós temos problemas, né, nos solos brasileiros com relação ao boro, principalmente aí em solos minerais, né, solos basicamente arenosos, onde existe, digamos assim, infiltração mais rápida da água, tá, e perca do boro com essa água que carrega o boro até, digamos assim, uma maior profundidade, onde as raízes não conseguem captar esse boro. Com relação ao aspecto geral, né, tá, a gente tem um certo problema com relação à falta de boro, né, justamente nesses tipos de solos, né, que o Brasil tem numa grande quantidade, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Mas quando a gente fala em cultivo de planta em vaso, né, muitas vezes, principalmente os nossos substratos mais tradicionais que a gente tem comentado aqui, né, nesse canal, aliás, se você puder assistir, né, eu tenho um playlist aqui chamado de substratos, ela tem hoje mais de 100 vídeos, né, então seria interessante que vocês assistissem, tá? Principalmente esses que tem, por exemplo, a matéria orgânica como fonte principal, como é o caso da turfa, é o caso da casca de pinos, é o caso da fibra de coco. Nesses materiais orgânicos, né, o boro está presente, tá certo? Então, na grande maioria das culturas, né, das espécies cultivadas em substrato aqui no Brasil, eu nunca vi deficiência de boro, tá? Falta de boro para as culturas, tá certo? Exceção desse, né, que a pessoa tá cultivando o boro em latão há muitos anos, né, e nunca acrescentou, né, algum adubo contendo boro, tá certo? E isso pode realmente causar, tá, digamos assim, entre aspas, desaparecimento do boro, porque elas vai estar constantemente sendo colhido pelas folhas, né, tá? E você precisa, num certo determinado momento, fazer essa adubação, senão você vai acabar tendo esse tipo de problema. Mas como eu estou dizendo, né, a grande maioria das matérias orgânicas utilizadas como substrato, elas são fontes de boro, viu? Olha só que interessante, tá? Então eu sempre digo, né, que o substrato, o ideal do substrato é que você possa fazer uma mistura, né,
tanto de elementos minerais, né, no caso da perlita, vermiculita, ou própria areia mesmo, apesar de eu não gostar muito da areia, tá certo? Com qualquer outro tipo de matéria orgânica, né, elementos para a confecção da matéria orgânica, que eu sempre tenho falado aqui. Existe até elementos regionais, que eu já falei aqui, casca de algodão, caroço de açaí, outros muitos, né, que eu acredito que nem conheça todas, tá certo? Mas existem muitas possibilidades de você utilizar substratos de outras fontes, né, orgânicas para compor, né, a sua mistura final, o seu substrato final. Uma outra coisa também que é válido comentar aqui é que os adubos orgânicos, né, elas também contêm boro, tá certo? Ok? Muita gente não comenta sobre isso, mas os adubos orgânicos normalmente contêm boro, né? Alguns em maior proporção, alguns em menor proporção, tá certo? Olha, eu sempre utilizei, por exemplo, o bocashi, né? O bocashi nós confeccionamos com farelos, né? E dentre esses farelos, por exemplo, farelos de soja, amendoim, eu utilizo aquela que esteja mais barato, né? Porque soja está muito caro, mas nós utilizamos alternativas, tá certo? E eu posso falar aqui, assegurar tranquilamente que eu nunca tive problema, tá, de falta de boro nos nossos trabalhos, na condução das plantas que a gente trabalha, tá certo? Então, a adubação orgânica também é uma fonte alternativa muito rica em boro, tá certo? Então, eu já tenho falado de vários adubos aqui, né? Se você puder também assistir o playlist de adubos corretivos, eu vou deixar aqui no izinho, é só clicar aí e assistir. Eu acredito que tenha mais de 40, 50 vídeos que eu falo somente dos adubos. E por fim, né, como existem vários adubos, né, contendo boro, existe até adubos basicamente de boros, tá certo? Você pode usar qualquer uma dessas nas suas culturas, no seu vaso, tá? Mas o boro, basicamente, quando você for aplicar, é interessante que você aplique nas raízes, tá certo? Aplique no substrato para que as raízes absorvam, tá? O boro, basicamente, ela é mais, digamos assim, translocado, né, no sistema das raízes para as plantas, pelo sistema que a gente conhece como xilema, né? Então, elas são transportadas mais facilmente, tá, das raízes para as plantas, para os frutos, tá certo? Então, é sempre interessante você trabalhar com a matéria orgânica no seu substrato e também trabalhar com um pouco de adubo orgânico, né? Pode ser o bocashi, pode ser outros tipos de matéria orgânica, adubo orgânico, que você não vai ter problema, tá, com a falta de boro, tá certo? Então, esse na verdade é bem interessante para a gente comentar aqui, porque muito pouca gente fala sobre isso, tá certo? Existe sim os adubos foliares, à base de boro, né? Ou seja, o boro normalmente ela entra como um componente do adubo foliar, tá certo? Mas esse adubo foliar, tá? A translocação do boro da folha para outra folha que esteja necessitando, não existe, tá? Então, por isso que eu sempre falei que você precisa deixar, né, no substrato para que as raízes sempre consigam absorver, tá, o boro, a sua alta demanda, né, a alta necessidade, tá certo? No caso, né, de algumas culturas, como o crescimento do fruto do tomate é rápido, né, então o pessoal faz a aplicação do boro, cálcio, né, via foliar. Mas o interessante é que a raiz sempre seja, digamos assim, o ponto principal, né, do boro, tá certo? Da aplicação do boro, ok? Então aqui eu deixo essa mensagem, né? Parece bobagem, mas se alguém for cultivar por muito tempo e colher algum material, seja
folha de couve-manteiga, seja tomate, seja pepino, tá? Esse substrato, tá certo? Ela vai se esgotar com relação aos nutrientes, né? Tá certo? Por isso a necessidade da adubação, né? Tem muita gente ainda entrando aqui no canal, tá certo? E ainda erra principalmente com relação ao adubo, né? Então, existem adubos corretos para cultivo em vaso. Se vocês puderem assistir esses outros vídeos que a gente já tem no canal, seria bem interessante, ok? Eu irei fazer outros vídeos, né, sobre adubações, sobre elementos necessários para cultivo, tá certo? Na medida do possível, a gente vai publicando aqui, tá certo? Mas se você teve alguma dúvida, né, me envie essas dúvidas, tá certo? Que a gente responde aqui. Não vai ser no mesmo dia, mas a gente responde aí no prazo até 10 dias, tá certo? E encaminhe também as sugestões, isso ajuda muito no crescimento do nosso canal, tá certo? Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar comandado pela irmã Conceição, tá certo? Eles acolhem crianças em tratamento, né, de câncer, tá certo? E não tem recursos para se manter aqui na grande cidade, aqui em Fortaleza. Então vocês podem contribuir com diversas coisas, né? Não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né? Pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, tá certo? E diversas outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!